Namastê, namastê, namastê! Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre uma postura hoje que a gente já falou sobre isso, sobre as aulas de Ashtanga, só que a gente vai dar uma atenção um pouquinho maior em cima dessa postura, que é o Bhuja Pidasana. Tá preso nela, né? Não fica triste. É normal ficar preso nessa postura por um tempo. Até você conseguir. Não chora. Não chora. Calma, vai passar. Fica tranquilo. Que vai dar certo. Tá bom? Ou tranquilo. Tá bom? Não chora. Tá? Então olha só. Qual que vai ser a ideia dessa aula? A ideia dessa aula. Tem um carro acelerando aqui. A ideia dessa aula é mostrar as formas possíveis de treino específicos, né? Na aula que a gente falou sobre isso no Ashtanga, acho que é a aula 14, eu acho, de Ashtanga, que a gente já fez o vídeo, a gente mostra, só que a gente não faz executando todas as formas, né? Pelos tempos necessários. Essa aula vai trazer essa ideia desde quando você está começando, quais são as alternativas para você começar a descobrir o seu equilíbrio e quando você já tem o equilíbrio, quanto tempo em cada asana específico vai te ajudar, ou exercício específico vai te ajudar na realização do seu Bhuja Pidasana, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a postura como é que é, desde o seu salto, travando o pé, expirando, inspirando, saindo de novo para um Bakasana e jogando as pernas para trás, tá? Vamos ver se vai sair esse negócio. Bora lá, você está em Adho Mukha, ok? Nesse momento do salto, sabe, é legal você fixar num ponto um pouco mais à frente das suas mãos, um pouquinho lá na frente. Não olha lá pro umbigo ou pro joelho nesse momento do salto. Nesse momento do salto já olha um pouco para frente, seus dedos fixos e ativos no chão. Não deixa a mão molenga, o peso não recai só sobre o punho. Espalhe o peso nos dedos. Pensa no 90 graus entre o indicador e o seu polegar, sabe? É interessante essa medida que você põe aqui. 90 graus, indicador com o polegar. Você olha para esse ponto para frente, dobra um pouco os seus joelhos e aí você inspira e ataca. Boa. Chegou aqui, travou. Expirou, desceu. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirou. Expira. Inspira Bakasana. E expira Chaturanga. Urdhva Mukha. Expira Adho Mukha. Muito bem. Primeiro, quem já está conseguindo mais ou menos? O grande problema, às vezes, no início dessa história é o salto. O salto, você tem que imaginar, o primeiro, você já viu a visão do salto quando você projeta a cabeça para frente? Você precisa imaginar que você está... É um salto de coragem mesmo, sabe? Construir essa coragem, sabe? Imagina que você é um tigre. Que você quer dar aquele salto do ataque, sabe? O tigre, ele não titubeia, ele não faz isso não. O tigre olha, ou aquele gatinho que você tem em casa, ele está atrás daquela bolinha, ele fica lá, ele se prepara, ele foca
aonde você quer ir. Se você não traz esse foco para a sua prática, para onde você quer chegar, não vai rolar, certo? Você precisa ter essa atenção, esse olhar. Quando você salta, normalmente quando as pessoas vão, elas param aqui, do lado dos pés. Ou elas param atrás do punho. Você precisa avançar a palma da sua mão. Então quando você salta, tenta vir aqui com o pé, na frente das mãos. Certo? Aí pouco a pouco, você vai começar a descobrir que se você levantar um pouquinho o pé, você já consegue pular sem o encostar o pé no chão, certo? Agora, o que você pode fazer? Num momento muito rápido do salto, quando você saltou, se você conseguir primeiro estender o pé, depois encostar o pé no chão, já é o início da história. Então olha só, o que eu quero que você pense. Você já está nesse processo do salto, tá? Isso ainda não é para a galera que está começando do zero a história. Isso aqui já tem para quem já tem uma certa noção. Você pode saltar e aí encosta o pé. Certo? E aí depois você se arruma. Ou apoia, se arruma e aí depois tira o pé. Mas o seu salto à frente da linha das suas mãos. Não salta antes ou do lado. É na frente, tá? Esse é o primeiro toque com relação ao salto. Bom, é uma ótima visão que você tem lá da frente quando você faz um salto. Ela é, o que eu posso dizer, intrigante. É uma visão intrigante, é uma visão que você fala, a visão daqui para essa visão daqui é muito melhor, certo? Isso você pode fazer também. Quando você salta, pensa na ponta dos dedos no chão, do dedão do pé. Você saltou, ponta do dedo do pé, e aí você tira, achando o balanço. Com o tempo, você vai ver que essa ponta do pé não vai ser tão necessária. Fixa lá no ponto, dobra um pouco o joelho e salta. Você vai perceber que não vai precisar. Quer ver agora, sem o toque. Certo? Pensar sobre isso, tá bom? Muito bem, o próximo passo é quando as pessoas montam, toda hora cai para trás, certo? Porque o balanço que você põe com o seu quadril baixo, ele precisa estar baixo, tá? O quadril, ele desce um pouco, porque você monta os pés aqui na frente. Então esse quadril baixo, ele precisa acontecer. Porque você precisa levantar aqui e inspirar, para depois expirar e descer, certo? Bom, o que você faz? Olha, isso é para quem realmente não tem equilíbrio nenhum, tá? O bloquinho vai te ajudar a você não cair totalmente para trás e conseguir focar muito mais nessa questão do equilíbrio que a mão precisa te ajudar a realizar, certo? Então, olha só. Quem ainda está no processo inicial da história, vai passar os braços por dentro e senta no bloquinho. Sentei no bloquinho, cruze os seus pés, aqui mesmo. Você vai ver o squeeze que a parte posterior faz no seu tríceps e tenta levantar. Se cai, tem um bloquinho lá, tenta levantar. Se não achou equilíbrio, caiu, tem um bloquinho lá.
Então você não vai perder totalmente o trabalho de cair a bunda no chão, desmontar o pé e montar de novo. Você vai conseguir focar um pouco melhor nessa questão do equilíbrio. E aí, conseguiu descobrir o equilíbrio aqui? Vamos começar a contar, certo? Então, essa história aqui, ó. Bloquinho, sentei em cima. Quem está começando, tá? Qual que é o primeiro processo dessa montagem de equilíbrio com a mão, tá? Primeiro você vai ter que descobrir que o peso ele tem que espalhar na ponta dos dedos. Não joga no calcanhar do punho e nem no dedão, tá? Não é essa parte da mão, é toda a mão que você usa. Não é punho levantado e ficar só em cima dos dedos. Não, punho também é no chão. Eu vi muitos alunos que quando querem montar, eles ficam assim, ó, com a mão para quer apoiar em cima do... Ó, imagina o peso todo caindo sobre só os dedos. Para se machucar é batata. Não faz dessa forma. Palma inteira na mão no chão, não peso só para trás, distribui o peso em toda a mão. E esse exercício de permanência na travada dos pés, olhando para frente, é o que vai te dar a estrutura necessária, a construção da estrutura necessária para você aguentar o seu peso. Então muitas pessoas reclamam de dor, às vezes não põem no início. No início é normal, tá? Agora tudo depende. Essa dor ela se prolonga se você está colocando peso nos lugares errados. Se você está colocando peso no seu punho e no dedão, tem muita gente que tem aquela síndrome do túnel do carpo, que para machucar e causar uma bursite aqui no punho, uma lesãozinha, alguma inflamação, pode acontecer. Mas se você começa já no início montando com atenção, entendendo que o peso é distribuído nos dedos, provavelmente essa lesão ela não acontece, tá bom? Bom, então, para o pessoal que tá, vamos fazer como eu conto, tá? Nessa postura que você entrelaça os pés e olha para frente, aqui você tem que ficar mais ou menos entre 50 e 75 respirações, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ficar 50, tá? Mas se conseguiu 50, 65, ó, tá ali, certo? 75, tá ali, rapidinho chega lá. Cada número que eu conto equivale a 5 respirações normais. Então como é que vai ser a contagem? Eu vou contar até 10, certo? Mas cada 1 pro 2 aconteceram 5 respirações ali, certo? Então vai ser assim. Começar a montar. 1. Aí eu vou. 2. 3. Entendeu? Dessa forma que a gente vai fazer. Isso vai dar 50 respirações, tá bom? Bom, então a ideia é, nesse início, a gente travar os pés, sem ficar caindo para trás, segurando, achando esse equilíbrio, a força do abdômen que você tem que fazer para te suspender, por 10 respirações, na minha contagem, que vão equivaler em torno de 50 respirações normais, inspirando, expirando. 1, 2, 3, tá bom? Vamos lá então. Por dentro, encaixa. Se você achar necessário, traz o seu bloquinho para você poder sentar se você caiu, certo? Quem já consegue, ou pode já trazer o seu bumbum, bloquinho, trava e acha o equilíbrio de novo levantando. Bora. 1. 2. 3.
4. Cinco, bora. 6. 7. 8, vamos. 9, última. Sim, desceu, bumbum no bloco, desmonta. Descansa um pouquinho. Então você vê, se ainda não está chegando lá perto dos seus 50, nessa montagem primeira, nem adianta ir para frente ainda, sabe? Essa estrutura da mão segurando o chão, pressionando o chão, né? Empurrando o chão e você conseguindo se achar o equilíbrio ali, é essencial para a montagem dessa postura. O que você tem que perceber quando você está com dificuldade na postura? Você tem que desmiuçar ela, sabe? Separar ela inteira para ver onde está sendo o seu erro. Normalmente, um professor te ajuda a fazer isso, tá? Então procure um professor, porque ele vai conseguir analisar que muitas vezes o aluno ele não tem uma maturidade para observar onde está acontecendo o erro. E o professor, pelo fato de ele ter ralado tanto para chegar lá, ele consegue observar mesmo olhando de fora o que está acontecendo naquela postura daquele aluno. E aí ele acha aquele ponto onde está com dificuldade, vamos abrir aquilo, faz um zoom in, certo? Fez o zoom, achou o problema, vamos pegar aquela peça e vamos trabalhar ela individualmente, certo? E aí trabalhou aquilo, põe aquela pecinha de novo no conjunto, fecha a máquina e vamos tentar de novo, certo? Talvez vai vir um outro problema, porque aquele problema foi sanado. Então vai, zoom de novo naquela área, acha aquela peça, vamos tentar arrumar. E assim a gente vai descobrindo e fortalecendo aonde precisa, certo? Bom, passamos essa primeira etapa, ok? Do equilíbrio. A segunda etapa é aquele medo de tentar descer. E aí, quem que vai te ajudar? Nosso amigo bolster. Se você não tem bolster, bloquinho. Se você não tem bloquinho, livros. Tenta usar livros de yoga, livros de medicina, que fala sobre corpo, essas coisas, porque de tanto da cabeçada ali, talvez entra por osmose dentro da cabeça, ok? Não usa livros fantasiosos, de ficção científica. Não, usa livro que é real mesmo, tá? Os de medicina ajudam bastante, que fala sobre músculo, fala sobre tendões, fala sobre doenças, que você pode entender sobre dores musculares. Então, de tanto bater a cabeça ali no livro, na hora da descida, talvez te ajude a entender muita coisa dentro da prática, tá bom? Ou livros de yoga. Bom, se você não tem isso, provavelmente nas escolas, todas as escolas têm bolster, bloquinho, então você vê aí alguma forma de arrumar isso ou compra na internet que deve ter. Fácil que tem, Mercado Livre, Amazon, essas coisas, tá bom? Bom, então, entendeu esse passo do equilíbrio? A gente chegou aqui, aí vem a história de tentar trazer a cabeça no bolster. Às vezes o bolster ele fica um pouco afastado, tá?
quando você montou. Então, tenta trazer ele um pouco mais perto. Agora, o problema é que quando a gente traz ele mais perto, atrapalha a montagem dos seus pés. Então você tem que descobrir alguma forma que não atrapalhe. Talvez deixando assim, e você traz a cabeça só aqui, ajude. Você tem que descobrir uma forma, tá? Porque normalmente alguma coisa na sua frente atrapalha nos pés, na montagem. Então acha aí uma forma de achar o equilíbrio de novo ali. Travou. Chegamos aqui, certo? Expira. Testa lá no bolster. Inspira. Volta. Expira. Testa lá no bolster. Tudo bem se você encostar um pouco o pé no chão. É só para tirar o medo. Inspira. Levanta. Expira. Testa no bolster. Inspira. Suspende. Isso aqui para tirar o medo. Certo? Outro detalhe importante para você entender nessa postura é montagem e desmontagem. Montagem e desmontagem. Eu acho que é mais interessante essa montagem e desmontagem antes de descer a cabeça no bolster, tá? Então a gente avançou um pouco mais da conta. Então a gente tinha que começar, depois que achou equilíbrio em uma montagem, montar e desmontar, montar e desmontar, montar e desmontar umas 10 vezes, tá? Isso vai te trazer uma ajuda nessa construção do abdômen, certo? Essa montagem. O que eu estou falando? O que é essa montagem que eu estou falando para vocês? É essa história aqui, ó. Quando você está aqui, colocou os braços por dentro, os pés saíram do chão, o quadril foi para baixo. Agora vem a montagem e desmontagem. Inspira, monta. Expira, solta. Vamos fazer 10 vezes. 2. Solta. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inspira. 10. Inspira. Desmonta, descansa um pouco. Agora muitas pessoas podem me perguntar ou dizer o seguinte, que nossa, Sagar, quando eu tento montar, meu pé toda hora raspa no chão. E aí fica difícil de eu montar no ar. O que você faz? Bloquinhos. Porque eles vão servir para te distanciar do chão. Certo? Então o lance é o seguinte. A maneira como você segura nos blocos é dessa forma. Certo? Agarrando, não? Ou aqui também. Tudo depende da... você não sente dor e tudo mais. Certo? A gente tem que tentar chegar sem o bloco, montar e desmontar. Certo? Agora algumas pessoas têm dificuldade, porque o pé fica raspando toda hora no chão. E quando o pé encosta no chão, automaticamente você relaxa o seu abdômen. E esse é um problema, porque você tem que fortalecer o abdômen. Se você toda hora relaxa ele e só arrasta os pés encostando o pé no outro e depois colocando o pé direito por cima, isso não vai te trazer história. Você tem que conseguir suspensa ou suspenso travar o pé. E o bloquinho te ajuda nesse sentido. Como ele te ajuda? Então, o erro comum, deixa eu mostrar
primeiro quando você monta é desceu e ir caminhando aqui, ó, com o pé, travou, e aí você tira o pé. Todo esse processo de arrastar o pé não força o abdômen. Agora, quando você faz isso aqui, força o abdômen, certo? Agora, as pessoas têm dificuldade porque o pé está encostando no chão, não consegue montar, porque está encostando no chão e tem que arrastar. E o que você faz? Vem o bloco. Esse bloco, ele tem o simples objetivo de te distanciar um pouco do chão e você conseguir começar a construir esse trabalho. Agora lembra que não gosto de usar bloquinhos, tá? Às vezes é necessário, porque isso te vicia, tá? Bloquinho para fazer passagem é a pior cagada. Porque depois quando você vai colocar a mão no chão, realmente, é outra história, é outro trabalho que você vai ter que fazer, certo? Então eu sugiro que sempre tente sem o bloco. Agora, se é impossível, para começar a criar uma noção, usa, certo? Mas lembra que isso é algo paliativo, é algo alternativo, não para permanecer dentro da sua prática. E sim, ficar por algum tempinho, depois tira. Você tem que tentar isso sem bloquinhos, tá bom? Bom, então vamos lá, recado dado. Vai colocar os bloquinhos do lado do calcanhar, do lado de fora do calcanhar, vai passar os braços por dentro, o outro braço por dentro, vai começar a descobrir o equilíbrio aqui, tirou o pé, e aí vai, uma montagem, expira, segunda, expira, 3, expira, 4, expira, 5, expira, 6, expira, 7, expira, 8, expira, 9, expira, 10, inspira, expira, desmontou, pé no chão, descansa. Bom, isso já vai te dar, e você fazendo isso por um tempo, já vai te dar uma grande noção de como montar esse negócio, certo? Essa história do salto, de mãos, o salto na frente das mãos, deixa isso pra frente se você ainda tá nesse início de conseguir montar o pé, certo? Depois de que você conseguiu montar, tenta montar, vem o processo do cabeça, inspira, sobe. Inspira, desce, inspira, sobe. Inspira, desce, inspira, sobe. Encostou a cabeça, inspira, sobe. Tem outras exigências com relação às 3 principais que eu uso com os meus alunos. É a permanência, ou seja, conseguir ficar o máximo que puder naquela onde você fortalece o punho, tá? No início vai sentir um pouco, tá? Sente um pouquinho mesmo, mas depois com o tempo isso passa. O outro jeito, montagem, desmontagem, montagem, desmontagem, montagem, desmontagem, montagem, desmontagem, né? E depois o gran finale, que é a suspensão, onde você trabalha muito essa descida e a subida. Que força você usa isso? Então, é aquela história de tanto analisar as posturas dos alunos, você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, e aí você encontra um grande problema, que é a sua descida e a subida. E aonde é aquela história do zoom, sabe? Você achar aquela peça, onde a gente pode pegar aquela peça ali e arrumar. Normalmente, quando a galera desce, ela desce, chega no momento que consegue controle, mas depois cai. Com a cabeça lá no chão, ou a testa no chão, ou o topo da cabeça no chão, não consegue segurar. Essa segurada é através do abdômen, ou seja, junto com sua expiração, você desce para
colocar o queixo, ou a cabeça, ou a testa lá no chão, certo? Agora, para você fortalecer isso, tem um exercício específico que é o Lolasana, certo? Que você vai fazer o seguinte, meios de chegar nele, tá? O que é o Lolasana? É essa história aqui. É você suspender a cabeça e você suspender os pés ao mesmo tempo. Se você consegue fazer 3 a 5 respirações nessa postura de suspensão, fácil que o Buja vem, tá? Ou seja, é um sinal claro de que seu abdômen está forte, ele aguenta a descida devagar e a subida devagar. Agora, se ele não está conseguindo suspender, é porque ainda tem que trabalhar. Então, qual que é o trabalho? É essa mesma postura, só que em etapas. Quais são as etapas de você conseguir realizar isso? Cruzou os pés aqui atrás? Pode ser, tanto faz, esquerdo ou direito, não tem problema isso. Você vai levantar as mãos próximo do joelho. Onde é que está a mão? Próximo do joelho. Não aqui na frente, não aqui atrás. É um sinal de que ele está à frente do quadril. Tá? Lembra que as mãos à frente do quadril vão te ajudar em várias coisas, que a gente vai chegar logo logo lá. Bom, então cruzou, certo? Você vai aproximar os joelhos do peito e inclinar um pouquinho o cotovelo. Flexionar um pouquinho o cotovelo. Deixa o peso recair sobre as mãos, não sobre os pés. Não transfere o peso para trás. Peso na frente, segurando. Tenta aqui ficar mais ou menos umas 10 respirações. 10, você inclinado para frente com peso na mão, é a morte. Mas já é um sinal que o pé vai logo logo conseguir suspender, certo? Vamos lá então? Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa um pouco. Esse último exercício, ele trabalha essa região aqui, ó, também. Essa região que precisa ser fortalecida para você sustentar. Porque esse mecanismo de descida é a sacada, certo? Agora você observa que quando a gente flexiona o cotovelo para trás, é aquele momento em que a gente está descendo, certo? O cotovelo não vem para cá. Você desce a frente transferindo o peso, mas o cotovelo ele vai para trás do punho, não em cima do punho. Normalmente quando a pessoa desce, deixa o cotovelo em cima do punho e aí vai a cabeça no chão. É cotovelo atrás do punho e aí você vai descendo, olhando para frente. Agora se não dá para olhar para frente, tem medo, topo da cabeça ou testa. Mas com o cotovelo atrás do punho, certo? Bom, fazer a última vez a postura? Bora? A gente acaba por aqui. Tira, isso, frente. Isso vai te dar... Então se você está nessa postura, certo? Faça essa sequência de exercícios que em pouco tempo, toda a aula você fazendo, e que essa aula seja frequente, né, que você faça, você vai conquistar essa força necessária que o Buja precisa, certo? Então tem a do bloquinho, para você sentar, para você achar toda aquela sequenciazinha, tá bom? Vamos fazer a última vez e aí a gente encerra por hoje. Então aquela história, o salto
Na frente das mãos, se você já consegue, 90 graus dedo indicador com o polegar. Olhou para frente, acha aquele ponto fixo que você quer, certo? Não olha lá para o umbigo, não olha para a canela, não olha para o joelho. Acha aquele ponto, foca, dá aquela pequena flexionada no joelho para trazer suas coxas em direção aos suas costelas. E inspira, saltou. Travou. Expirou, desceu. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspirou, subiu. Expira. Inspira, Bakasana. Expira. Chaturanga. Um detalhe. Muitas pessoas falam que quando eles conseguem subir, abre as pernas para fazer a passagem, o pé encosta no chão. O movimento da perna é esse movimento aqui, gente. Você está com a perna aqui, é esse movimento. É isso aqui que o joelho faz. É o movimento do joelho. Esse movimento que você faz para você fechar a perna e trazer no seu tríceps, certo? Uma perna de cada vez ajuda. Pode ser um processo de aprendizado também. Então você está lá. Aquele momento que você voltou e inspirou, expira. Soltou, dá uma pequena esticada, não estica tudo, mas pouca. Começa ainda projetando a cabeça. Deu uma inclinada, ó, uma de cada vez. O joelho foi um lado, o outro. E depois joga. Essa pode ser uma alternativa, certo? Você vê que o meu joelho não foi para cima do tríceps ainda. Primeiro trabalha essa dobrada do joelho para depois saltar, certo? Bom, ficou aqui esses toques sobre o Bhuja Pidasana de novo, uma segunda parte com alguns elementos, não há mais. Espero que tenha ajudado e vamos ver, né, se a gente vê numa próxima aula aí. Fica aqui meu agradecimento. Nos vemos em breve. Namastê! Tchau!